Oi, pessoal. O vídeo de hoje é a resenha do livro A Mão e a Luva, de Machado de Assis. Se você gosta de Machado, não sai daí não. A nossa conversa de hoje é sobre o livro A Mão e a Luva, de Machado de Assis, publicado em 1874, no formato de folhetins que saíam no jornal O Globo. Não o jornal O Globo da família Roberto Marinho, mas o jornal O Globo do político, jornalista Quintino Bocaiúva, que atuou diretamente no processo da proclamação da República do Brasil. Esse livro ainda está na fase romântica de Machado de Assis, mas assim como Ressurreição, ele também tem pitadas de realismo. E, aliás, bastante, né? Tem uma pitada bem grande de realismo, porque o personagem principal não tem nada de romântico. As atitudes, a maneira como a personagem principal, que é uma mulher chamada Guiomar, não tem nada de romântica, e você vai perceber isso assim que você começa a ler essa história. Aqui nós temos também aquele narrador palpiteiro, aquele narrador machadiano, que fica conversando com você, que fica tentando te induzir a erro, tentando te enganar no meio da história. Então, esse narrador, ele aparece também, né, aqui em A Mão e a Luva. A sinopse desse livro nos mostra que se trata da história de uma órfã que, em determinado momento da vida, tem que escolher entre 3 pretendentes com quem ela quer se casar. Temos aí um quadrilátero amoroso. Este é um livro que, diferente do anterior, que foi o Ressurreição, tem muito poucos personagens. Eu vou elencar para vocês os personagens que aparecem nessa história o tempo todo. É a Guiomar, uma moça órfã que tem, no início da história, 17 anos. O Estevão, que é um jovem estudante de Direito. O Luiz Alves, também um jovem estudante de Direito. Nós temos também o Jorge, que é sobrinho da baronesa, um outro personagem que aparece bastante. E, por último, nós temos a senhora Oswald, que é uma senhora britânica que trabalha na casa da baronesa como dama de companhia desta. Então, são esses os personagens, né? Praticamente você tem aí uns 6 ou 7 personagens que vão aparecer durante a história. E a história, pessoal, começa com o Estevão e o Luiz Alves. A primeira cena que abre o livro é o Estevão chegando à noite na casa do amigão dele, que é o Luiz Alves. E nessa conversa ele chega muito desesperado, dizendo que quer morrer. Então nós já começamos aí, diferente dos outros livros, nós já começamos com uma cena bem dramática. Estevão diz a Luiz que quer morrer em razão de uma desilusão amorosa. E ele passa a noite toda, é convidado a pernoitar na casa do Luiz. Luiz, nessa época, Luiz Alves mora na Rua dos Inválidos, na casa da mãe, junto com ela, e aí ele convida o amigo para passar a noite ali, para tentar demover o amigo dessa ideia de morrer por causa de um amor. Então, nós temos aí 2 amigos, e esses 2 amigos são muito diferentes. Nós poderíamos dizer que o Estevão é a personificação do romantismo nessa história, porque ele definitivamente é uma pessoa sensível, é um homem sensível, é um homem dramático, tanto é que, em razão de um fora que ele levou, ele chega na casa do amigo à noite, sem se preocupar com a hora, e dizendo para o amigo que ele quer se matar, que ele quer morrer. E aí nós temos, de outro lado, o personagem do Luiz Alves, que é aquele cara racional, aquele cara um tanto quanto egoísta, que sabe muito bem o que quer e sabe muito bem aonde quer chegar, e ele não entende muito esse drama que o Luiz Alves faz só porque ele levou fora de uma mulher. Inclusive, ele fala com um amigo que isso não é motivo para tanto, o tempo todo ele tenta consolar o amigo e tenta demover o amigo dessa ideia de se matar. Então, eles passam a noite ali praticamente em claro. Nessa noite em que Estevão chega na casa do amigo, dizendo que quer morrer, fazendo esse drama todo, ele conta para o Luiz Alves como é que tudo aconteceu. Estevão vai contando para ele que ele conheceu uma moça no colégio da tia dele. A tia dele tem um colégio que forma professores, e ele lá conheceu uma normalista estudando para ser professora, e ele se apaixona por ela desde o primeiro momento que a vê. Então aí você já vê a carga
romântica desse personagem. A partir daí, tudo o que acontece entre eles é supervalorizado pelo Estevão, ou seja, o narrador nos informa que bastou apenas alguns olhares e poucos apertos de mão e Estevão já estava apaixonado e achando que essa demonstração dela já era a demonstração de uma mulher apaixonada. A gente fica assim com uma certa dúvida, porque nessa época aí, 1874, a gente sabe que o namoro era muito diferente do que ele é hoje. Então a gente não sabe se de fato houve um namoro entre eles e depois essa moça não quis mais saber do Estevão, não quis dar continuidade a esse relacionamento, ou se de fato o Estevão interpretou a educação e a gentileza dessa moça com ele como se fosse um sinal de interesse. Isso não fica claro. Fato é que ele conta que ele estava completamente apaixonado por ela, e num desses encontros, onde ele vai visitá-la, ele diz para ela que ele vai precisar voltar para São Paulo para terminar o curso de Direito e pede que ela fique mantendo contato com ele através de cartas. E ela diz que é para ele esquecer que ela não vai fazer isso, e dá um fora nele, assim, nesses termos, e ele fica arrasado, e é quando ele procura o amigo para desabafar e conta essa história. Depois dessa noite, eles acordam no dia seguinte, Estevão já está mais calmo, fica por ali, toma café da manhã com um amigo e vai embora. Ele parece que encontra mais 2 vezes com essa moça, e aí depois ele vai para São Paulo. O livro começa a nos contar que o Estevão é um estudante de Direito do 3º ano e que o Luiz Alves é também um estudante de Direito do 4º ano. Inclusive, Estevão e Luiz Alves se conheceram justamente na Faculdade de Direito que os dois fazem em São Paulo. E 2 anos depois, o livro mostra o regresso do Estevão para o Rio de Janeiro, e chegando no Rio de Janeiro, ele se encontra novamente com o Luiz, que já está aqui. E aí, quando ele retorna ao Rio de Janeiro, é que ele vai encontrar novamente a Guiomar. Como é que isso vai acontecer? Ele volta para o Rio de Janeiro, foi ao teatro à noite, encontrou com o Luiz Alves. Quando os dois estão ali na saída do teatro, o Estevão está distraído, olhando já uma moça. Naquela época, costumava os rapazes terminavam de assistir o teatro e saíam rapidamente. E aí Luiz chega perto dele, começa a falar com ele, mas ele não tira o olho da mulher, fala com Luiz olhando para aquela mulher. E nisso que ele está distraído olhando para aquela moça, passa alguém por eles e cumprimenta o Luiz Alves. Chama a atenção de Estevão, Estevão olha para ele e pergunta quem era. Era só uma vizinha que ele tinha cumprimentado. Os dois saíram a jantar depois do teatro e depois foram pernoitar na casa de Luiz Alves. Luiz Alves, que antes morava na Rua dos Inválidos, no centro do Rio, passa a morar no subúrbio daquela época, do Rio de Janeiro Império, e o subúrbio daquela época era Botafogo, a praia de Botafogo. No outro dia de manhã ele acorda muito cedo, não conseguiu dormir direito, ele sai para o jardim com o livro na mão e ele começa a reparar na casa dos vizinhos, que era uma casa muito luxuosa, uma casa de gente rica, e de repente sai uma pessoa enrolada num roupão, né, com um livro na mão, distraída, olhando, aproveitando, né, aquela manhã fresca. Estevão começa a ficar encantado, né, com aquela pessoa, e aí ele começa a notar que é uma mulher. Aquela mulher vem andando na direção da divisa entre as 2 chácaras. E quando ela está quase chegando ali na linha limítrofe, que divide os 2 terrenos, o Estevão já está ali esperando. Só quando ela chega perto, quem é a tal moça? É aquela paixão de 2 anos atrás que deu um fora nele, é a Guiomar. Na época, a Guiomar estava estudando no colégio da tia do Estevão, se preparando para ser professora, e 2 anos depois ela está numa mansão, numa casa abastada, numa outra realidade muito diferente da que ela vivia 2 anos antes. Então eles se encontram ali, ela é educada, conversa com ele, mas extremamente fria, porque ela não quer dar continuidade àquela história do passado e o dispensa logo. Quando eles estão ali conversando, já no final da conversa, depois mostra o Luiz Alves vendo a conversa entre os dois do 2º andar da casa dele. Luiz Alves já tinha tentado alguma coisa com a Guiomar, porque ele não sabia que a Guiomar era justamente aquela moça que 2 anos antes tinha feito o amigo dele querer morrer. Tá? Então aí nós já temos 2 pessoas que se interessaram pela Guiomar, que é o Estevão, essa personificação do romantismo nessa história. Você tem o Luiz Alves, que é essa pessoa extremamente racional, que sabe o que quer, que tem ambições. Para vocês terem uma ideia, a história nos conta que essa amizade entre os dois acontece mais por causa da empatia que Estevão teve pelo Luiz Alves do que
pelo Luiz Alves querer essa amizade. Inclusive diz no livro que a amizade da parte do Luiz era tipo por costume. Então, o narrador também nos conta que o Estevão tinha muito mais consideração pelo Luiz Alves do que este tinha por Estevão. O narrador também nos conta que o Luiz Alves, apesar dessas características nem tão virtuosas, ele não era um cara ruim, não era uma pessoa má, mas ele era egoísta e ele era extremamente racional, ou seja, as emoções ele mantinha completamente controlada, ele não se deixava levar pelos sentimentos. Então você vê que é igual água e óleo, que não se mistura. Era tipo assim, Luiz Alves e Estevão. Você começa a perceber um triângulo amoroso aí. A gente não entende, né, por que ela não aceita a proposta nem do Estevão e nem do Luiz Alves, porque ambos eram pessoas promissoras. Você tem aí o Estevão como um estudante de direito, que acabou se formando como advogado, o Luiz Alves a mesma coisa, formado em direito. E por que ela não aceitava, né? Todos os dois tentaram e ninguém conseguiu nada com ela. E quando Estevão volta para dentro de casa, Estevão conta para Luiz que aquela moça, que era vizinha dele, era a tal da Guiomar, por quem ele foi apaixonado há 2 anos atrás e tal. E aí Luiz decide ajudar o amigo e diz que ele faz vários serviços, né, para a dona daquela casa, que é a baronesa. E aí ele diz, eu vou te colocar num desses processos, eu vou te apresentar para a baronesa, e você vai cuidar de um desses processos. E assim você vai ter a oportunidade de estar mais próxima da Guiomar em razão das visitas que você vai ter que fazer para resolver esse problema. História, quem é a baronesa? A baronesa é madrinha de Guiomar. A baronesa é que mudou a vida de Guiomar. O narrador começa a contar como é que foi a vida de Guiomar, porque até então você só sabia que ela era aquela moça por quem o Estevão estava apaixonado, que estudava no colégio da tia dele, um colégio que formava professoras. Guiomar, no passado, era filha de pai e mãe muito pobre. O pai era funcionário público, mas era um funcionário público que ganhava muito pouco, era um funcionário público subalterno. Aos 10 anos, ela perde o pai morre, ela fica órfã de pai. E, a partir desse momento que ela fica órfã de pai, a madrinha começa a aparecer. Então, começa a auxiliar a mãe, que ficou viúva, que já era pobre, tu imagina, já era pobre. Aí perde o marido que trabalhava, a situação financeira fica pior ainda. Então a madrinha começa a ajudar, mas a madrinha também não dá muita assistência, mas ela ajuda. E aos 13 anos, Guiomar também vai perder a mãe. Só a partir dos 13 anos que a madrinha vai, diante dessa tragédia, a madrinha vai ser mais presente na vida dela. A madrinha vai colocar ela para estudar no colégio, ela vai estudar algum tempo lá se preparando, depois ela percebe que ela é uma menina muito inteligente, transfere ela para esse colégio da tia, né, do Estevão, para ela poder ter uma formação. Acontece uma tragédia na vida da baronesa que ela perde a filha Henriqueta. Ela já tinha uma proximidade com a Guiomar nessa época, porque a Guiomar está sem a mãe, então a Guiomar ia muito na casa dela visitar. Lá também se encontrava e fez amizade com a Henriqueta, que era filha da baronesa, as duas se gostavam muito. E ela começa a se consolar através da Guiomar. A Guiomar passa a ser essa filha que ela perdeu. Então, ela já tinha uma consideração pela Guiomar e essa consideração cresce. Guiomar vê ali uma oportunidade. Inclusive, o narrador vai deixar assim, vai dar essa dica para a gente no texto, porque ele fala que, de fato, a Guiomar gostava muito da madrinha. E não tinha nem motivo para não gostar, já que a madrinha sempre foi muito boa com ela, ajudou ela e a mãe quando a mãe ficou viúva e ela perdeu o pai. Então, assim, não havia nem motivo para ela não gostar de uma pessoa tão boa e tão solícita. Mas que, além desse gostar, dessa consideração, havia também um interesse. A história vai nos contar que as duas têm uma conversa nesse período aí, após a morte da Henriqueta, e aí a Guiomar vai dizer para a madrinha que ela vai começar a trabalhar como professora, que esse era o certo a se fazer e era a opção que ela tinha. E a partir desse momento, a baronesa leva ela para morar na casa dela. Então, ela sai de uma realidade muito pobre, de muitas dificuldades, de uma vulnerabilidade social e econômica muito grande. Então, elas viram unha e carne. E você percebe que Guiomar tem uma preocupação muito grande de fazer tudo para agradar a madrinha dela, lógico, que agora é a única que pode oferecer a ela um futuro que ela ambiciona. A Guiomar vira a dama de companhia
da baronesa. Só que a baronesa, ela já tem uma dama de companhia, uma governanta, que é a senhora Oswald. E quem é a senhora Oswald? É uma senhora grisalha já, com seus quase 50 anos, que ficou viúva e não tem filhos. Então, a partir do momento que ela ficou viúva e não tinha filhos, a história nos conta que ela foi trabalhar para a baronesa, como uma pessoa boa que era, deu assistência a ela foi trabalhar para a baronesa como uma governanta e uma dama de companhia da baronesa, que era viúva também. Então, elas tinham uma relação muito próxima. Só que aí, gente, o que acontece? Chega lá a Guiomar, e a Guiomar se desdobra para agradar e meio que toma o lugar de dama de companhia. Com certeza, a senhora Oswald não fica nada satisfeita com essa situação. Então, nós podemos dizer que a senhora Oswald é uma vilã dessa história. Toda a história romântica tem que ter o casal apaixonado e tem que ter uma vilã ou um vilão. Então, a partir daí, nós vemos que Guiomar, ela muda o status quo dela. Então, de uma órfã pobre que está sendo beneficiada por uma viúva muito rica, ela passa a ser uma filha de criação dessa viúva e ela vê a oportunidade de ascender socialmente, que era o objetivo dela. Ela não só queria, no futuro, né, de repente, ser a herdeira dessa madrinha, porque a madrinha ficou sem filhos. A madrinha só tinha um sobrinho, então a herança ela ia dividir entre a Guiomar e o sobrinho. A Guiomar não quer decepcionar em nada essa madrinha e tudo que ela faz, ela pensa o que a madrinha vai pensar do que ela está fazendo, do que ela está falando, e ela sempre se preocupa com a reação dela. Então nós temos 2 anos antes a Guiomar pobre, sem saber o que ia ser da vida dela, sem saber o que o futuro estava reservando, sem pai, sem mãe, sem perspectiva, apenas com a possibilidade de trabalhar como professora para se sustentar, e de repente Guiomar passa a ser o único consolo dessa mulher e foi um apoio fundamental para ela se recuperar dessa perda que ela teve. A partir daí, o Luiz Alves confessa que já tentou alguma coisa com Guiomar, mas aí você não sabe se ele vai continuar tentando ou se ele apenas recuou um pouco, mas continua ainda interessado na Guiomar, porque você vê que ele coloca o Estevão dentro da casa da baronesa para ele ter uma chance com Guiomar. Aí você pensa, você está lendo a história e você pensa, bom, então ele tentou, como ele é muito racional, ele viu na Guiomar uma pessoa parecida com ele, né? Pode ser uma boa. Tem a vantagem econômica, o Luiz Alves tem o objetivo de se tornar deputado, enquanto isso, o Estevão não tinha ambições, ele já estava satisfeito sendo advogado, em que ele não era um excelente advogado, ele estudou, mas ele não tinha vocação. Quando ele volta para o Rio, ele encontra o Luiz já com o escritório de advocacia aberto, e o Luiz, né, como era amigo, convida o Estevão para trabalhar com ele. E então, assim, o Estevão é aquele cara, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A outra pessoa que entra aí nesse triângulo amoroso e transforma ele num quadrilátero é o Jorge, que como sobrinho da baronesa, via uma forma de não dividir a fortuna da tia. Ele já era rico, ele não precisava do dinheiro da tia, porque ele já era herdeiro dos pais, os pais faleceram e ele ficou com todo o dinheiro da família. Então ele era um cara rico, aristocrático, participava da aristocracia da época, ele não trabalhava, vivia realmente frequentando teatros, nesses divertimentos de pessoas que têm muito dinheiro e não precisam trabalhar. Então Guiomar se vê num determinado momento com 3 pretendentes. Aí nós temos, chegando nessa disputa, o Jorge, que é sobrinho da baronesa. E por quem, diga-se de passagem, a baronesa gostava muito desse sobrinho, tinha uma consideração muito grande por ele, e com certeza ela via com bons olhos a união entre a Guiomar e esse sobrinho. Tu imagina como é que ficou a Guiomar, numa saia justa. Agora, a partir daí, vocês vão ter que ler o livro para descobrir com quem Guiomar ficou. E logo de cara eu já vou dizer para vocês que A Mão e a Luva tem tudo a ver o título com o final dessa história. E eu vou deixar no ar essa pergunta. Com quem será? Com quem será? Com quem será que Guiomar vai casar? Você já deve ter percebido a essa altura que eu gostei bastante. Fogo no Parquinho. Eu gostei mais, achei a história mais bem elaborada. Para esse romance do Machado, eu dou 3,5 estrelas. Gostei bastante desse romance, mas nós ainda temos muita coisa pela frente. Então, eu convido você a continuar por aqui, assistir a resenha de Ressurreição, que já está aqui publicada no canal. Vou pedir também para você aproveitar, se inscreve aqui no canal, me dá esse apoio, tá? Curte também o vídeo
porque assim você ajuda no engajamento e o YouTube vai compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então eu preciso muito que você me apoie curtindo, comentando o que você achou, se você já leu A Mão e a Luva, o que você achou desse livro. Então eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua atenção e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!